Olá, pessoal. Começamos o programa Avanço Tecnológico. O programa hoje está imperdível, está sensacional. Eu tenho a honra de estar recebendo aqui o professor Dr. Gustavo Alves, ele que é farmacêutico, bioquímico, doutor em biotecnologia e pesquisador da USP de Ribeirão Preto. Professor, obrigado por ter vindo aqui trazer informação e conhecimento aos nossos telespectadores. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Renato, pelo convite e espero poder contribuir com informações a respeito desse assunto tão importante. Professor, obrigado, é uma honra mesmo estar recebendo, e você, telespectador, que acompanha a gente aí em todas as redes sociais e na TV, né, no canal 25525 da Clarinet, né, da Fink TV, acompanhe, o programa está imperdível. O professor, ele está à frente da pesquisa que promete aí, né, visa diagnosticar o mal de Alzheimer de forma precoce através da saliva. Então, ele está usando a tecnologia para melhorar a vida das pessoas, né, professor? Professor, esse mês agora de setembro é o mês do mal de Alzheimer, da doença de Alzheimer, né? É o mês, dia 21 de setembro, se comemora o Dia Internacional da conscientização da doença de Alzheimer. Quando a gente fala comemora, se comemora no sentido de lembrar a importância da data, de uma demência, a mais comum, aliás, entre todas as demências, que é a demência de Alzheimer. E eu percebi que você ia falar mal de Alzheimer, não tem nenhum problema. A gente procura falar doença de Alzheimer porque o termo mal de Alzheimer, mal de Parkinson, mal de Chagas, a gente acaba evitando que se use. Ficou pejorativo, ficou antiquado, né? Obrigado, professor. Exatamente isso, porque a gente costumou falar mal de Alzheimer, né? Mas realmente é doença de Alzheimer, né? E obrigado pela correção. Ô, professor, hoje o que é conhecido pela medicina sobre o mal de Alzheimer? Sobre a doença de Alzheimer, professor? Perfeito. Bom, a doença ela foi detectada pela primeira vez em 1906 pelo neuropsiquiatra alemão Alois Alzheimer. Claro que de lá para cá foram feitas muitas descobertas, até porque a gente viveu um período de uma fase estacionária, onde não se pesquisou muito a doença. Somente a partir dos anos 90 é que a gente voltou a ter uma atenção maior para essa doença. Surgiram os primeiros medicamentos. Eu sempre chamo a atenção que, embora tenha sido uma doença identificada em 1906, somente a partir dos anos 90 é que nós tivemos os primeiros medicamentos. Então a gente teve uma fase onde a doença ficou praticamente sem muitas pesquisas. Ela foi descoberta em 1906 como doença peculiar dos neurônios do córtex central, e depois de 4 anos ela foi batizada de doença de Alzheimer em 1910, em homenagem ao Alois Alzheimer. Então a gente sabe que é uma doença que hoje afeta, só no Brasil, quase 2 milhões de pessoas, são 55 mil novos casos por ano no Brasil. Hoje, nos Estados Unidos, segundo dados da Associação Americana de Alzheimer, nós temos um diagnóstico de Alzheimer a cada 67 segundos. Esse número em 2050 deve subir para 37 segundos, 35 ou 37. É o segundo tipo, aliás, é o primeiro tipo de demência mais comum. É a doença que hoje, também nos Estados Unidos, ela mata mais do que o câncer de mama e próstata juntos. É a 6ª causa de morte hoje nos Estados Unidos. Então, assim, é uma doença que tem um impacto social, um impacto econômico muito grande, justamente porque ela acomete pessoas justamente na fase do envelhecimento, na fase a partir dos 60 anos. A gente evita usar o termo terceira idade, mas essa fase do indivíduo idoso, principalmente, não somente, né, mas principalmente após os 60 anos. Professor, obrigado. Eu vi em uma das entrevistas, né, que eu assisti do senhor, estou falando que a tese do senhor, a dissertação de mestrado do senhor, o senhor acompanhou, teve contato com acho que uma moça, né, que com 37 anos ela teve o mal de Alzheimer, né, professor? É possível, então, ter o mal de Alzheimer, a doença de Alzheimer antes dos 65 anos, né? É possível, então, professor? Isso acontece? A gente pode dizer que foi uma felicidade e uma infelicidade ao mesmo tempo. Uma felicidade para a ciência e uma infelicidade para esse caso, porque é muito raro. Primeiro é importante dizer isso, que a doença de Alzheimer, nesse caso, ela chama DAF, doença de Alzheimer familiar. Ela é precoce, ela vem antes dos 60 anos.
as pessoas que estão nos assistindo devem ter assistido, ou se não assistiram, eu recomendo, o filme Alice, Para Sempre Alice, que é um filme que ganhou até o Oscar de atriz coadjuvante lá com a Julianne Moore, foi agora 2015, alguma coisa, 2014, 2016, essa época aí, e trata de uma professora de 53 anos que teve Alzheimer. Então, pode acontecer o Alzheimer antes dos 60, mas corresponde a 1%, entre 1% a 5% dos casos, é muito raro. E esse caso que a gente vivenciou na época do meu mestrado realmente foi um caso muito marcante, né? Porque até a doença deteriora mais rápido, mas normalmente a doença vai ter uma incidência maior a partir dos 60 anos de idade. E assim, professor, quais são os primeiros sinais? Assim, existem os sinais característicos, professor? Os sinais característicos da doença de Alzheimer, eles são marcados por alterações cognitivas, principalmente a perda da memória recente, o chamado lapso de memória. Você vai perceber que as pessoas com Alzheimer, na fase leve, no início da fase leve, Alzheimer tem 3 fases que a gente procura classificar como os estágios da doença, o leve, o moderado e o avançado. Certo. No estágio leve, o indivíduo vai ter essas alterações de memória. Então, quais são as primeiras, a sua pergunta, quais são os primeiros sintomas que o indivíduo tem, né? A perda de memória recente, ele pode começar a se perder em locais onde normalmente ele não se perderia, locais familiares, ele pode começar a ter algumas pequenas alterações de comportamento, de estado mesmo, de humor, né? Não de humor no sentido de humor como algo engraçado, mas de comportamento mesmo, né? E aí ele vai avançando para essas alterações cognitivas, alterações da fala, alterações auditivas, a visão, e depois, numa segunda parte da doença, ele começa a ter as alterações de comportamento. Então, é quando o indivíduo começa a ter aqueles momentos de irritabilidade, nervosismo, ele começa a ter alguns transtornos que parecem muito surtos psicóticos, insônia. Então, são momentos muito difíceis da doença. E aproveitando até em relação à sua pergunta anterior, quando a gente fala que a incidência é maior a partir dos 60 anos, ela vai aumentando progressivamente de acordo com a idade. Então, dos 60 aos 70, a chance é de 0,7%, 0,75%, não chega a 1%. Mas partiu dos 70 em diante, ela pode chegar até 50% após os 80 anos de chance de ter a doença. Tá bom, professor, a gente vai para um breve intervalo. Pessoal, sei que vocês querem saber mais sobre a pesquisa, sobre a questão do diagnóstico, né, que é a pesquisa da qual o professor está à frente, né, lá na USP de Ribeirão Preto, mas acompanha aí, a gente volta já, o programa Avanço Tecnológico volta já. Pessoal, voltamos para o programa Avanço Tecnológico. Eu sei que você está bem curioso, eu também estou bem curioso aqui, aproveitando a honra, né, de estar recebendo aqui o professor doutor Gustavo Alves, ele que é farmacêutico bioquímico, e também ele é doutor, né, doutor em biotecnologia e pesquisador da USP de Ribeirão Preto. E o professor ele está à frente da pesquisa que promete diagnosticar de forma precoce, né, a doença de Alzheimer, né, através da saliva. Até ele vai explicar um pouco mais essa tecnologia para nós, como ele conseguiu desenvolver isso, né? Professor, eu vi que desde 2007 vocês estão trabalhando nessa pesquisa, né? Eu venho acompanhando o senhor também em outras palestras e outras entrevistas que o senhor fez. Obrigado, viu, professor, mais uma vez por ter aceito o convite de dar essa entrevista para nós aqui no programa Avanço Tecnológico e ficar muito agradecido. Obrigado, viu, professor? Sim, eu que agradeço. Nós iniciamos em 2007 a pesquisa com os biomarcadores. Inicialmente a gente trabalhou com 2 substâncias, são 2 nomes um pouquinho difíceis, tá? Mas é acetil e a butirilcolinesterase, como biomarcadores, acetilcolina também, isso na época do mestrado, e depois lá em 2013, quando eu comecei o doutorado, aí nós fomos trabalhar com a saliva. Então, através da identificação dos biomarcadores como elemento capaz de facilitar, ou quem sabe até de trazer o diagnóstico preditivo da doença. Professor, hoje como que é feito o diagnóstico, professor? Bom, antes, para explicar para o teu público o que é um biomarcador, né? Sim. O biomarcador é uma substância de biológico marcador
são substâncias que a gente tem, que a gente produz, que a gente sintetiza, como proteínas, que a gente tem enzimas, que a partir da mensuração, da medida dessas substâncias no nosso corpo, a gente pode ter a identificação de uma doença, ou identificar um nível, um estágio patológico, alguma coisa desse tipo. Então, eu posso dizer, por exemplo, que eu vou usar uma enzima X para detectar se eu tenho uma doença. Eu posso dizer que eu vou dosar uma certa proteína para dizer sobre o estado fisiológico ou uma patologia. A nossa pesquisa, ela trabalhou com duas substâncias, duas proteínas que são marcantes na evolução da doença de Alzheimer, que chama proteína tau, 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 e proteína beta-amiloide, fração 42 aminoácidos e 40 aminoácidos. Essas duas proteínas, elas estão intimamente ligadas com o processo de neurodegeneração, ou seja, perda de neurônio. Na doença de Alzheimer, você tem a morte dos neurônios. E essa morte é provocada pela deposição da proteína beta-amiloide e pela ação da proteína tau numa forma que a gente chama de hiperfosforilada. E, professor, e como que é feito o diagnóstico hoje, atualmente? Hoje o diagnóstico de Alzheimer ele é bastante complexo. Ele necessita vários tipos de avaliação para você ter, para você consolidar esse diagnóstico. Então, hoje o médico que vai fazer o diagnóstico, ele vai pedir exame de imagem, que é normalmente a ressonância magnética que a gente usa. Ele vai solicitar exames sanguíneos, onde a gente usa bioquímica, hemato, sorologia. E ele vai pedir também exames de comportamento. O mais comum é o mini exame do estado mental, ou o inventário neuropsiquiátrico, ou o teste do relógio. Então, ele vai pegar essas 3 linhas de avaliação, veja que não é simples, e vai juntá-las e vai chegar, portanto, numa definição da hipótese de doença de Alzheimer. Hoje, o Brasil tem um protocolo específico para a doença de Alzheimer, um protocolo muito bem elaborado, que segue os padrões internacionais, mas é um diagnóstico bastante complexo, como eu disse, e que normalmente ele é feito no momento que a doença já acontece, que o indivíduo já tem sinais e sintomas. Isso que eu ia perguntar também, professor. Então, no caso, atualmente a pessoa, infelizmente, já tem os sinais, né, já apresenta os sinais. Isso até mesmo para aumentar um pouco mais a vida da pessoa de forma saudável, mas tem maior dificuldade também, né, professor? A doença de Alzheimer, ela não tem cura. Ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Então, quanto mais cedo a doença foi identificada, como eu disse anteriormente, no módulo anterior, na fase leve, se você consegue identificar a doença na fase leve, você consegue não impedir o avanço da doença, impedir a progressão, mas você consegue retardar o avanço. Então, você consegue dar mais qualidade de vida para a pessoa, você consegue aliviar aqueles sinais e sintomas iniciais. Claro que depois a doença vai avançar e o indivíduo, infelizmente, ele vai ter problemas posteriores devido à doença. Na verdade, não morre de Alzheimer, né? O óbito vai se dar principalmente devido a problemas respiratórios, e depois, em segundo lugar, cardiológicos e renais, cardíacos e renais. Professor, eu tenho uma dúvida também, acredito que o telespectador também tenha. Assim, existe, por exemplo, a questão de outras doenças, como diabetes, tal, que existe a pré-diabetes, né, e outras existe a pré. Existe o pré-Alzheimer também, professor? Tem como diagnosticar isso e tratar antes que ele vire um Alzheimer de fato? Tá aí uma excelente pergunta, né? Justamente isso que a ciência vem estudando aí nos últimos 10 anos, mais ou menos, que a gente chama de fase prodromal. A fase prodromal, não só para Alzheimer como para qualquer doença, é a fase que antecede os primeiros sinais e sintomas da doença. Então, o que a gente precisa hoje é de um diagnóstico que consiga identificar o Alzheimer na fase prodromal. Seria mais ou menos como você falou, entre aspas, um pré-Alzheimer. Porque o que a ciência sabe hoje, o Renato? E essas proteínas que eu citei agora anteriormente, elas começam a se acumular até 30 anos antes dos primeiros sinais e sintomas. Então, se nós conseguíssemos já identificar o acúmulo inicial dessas proteínas e o início do processo neurodegenerativo, já seria um grande passo para poder tratar, antecipar e, quem sabe, no futuro próximo, com os medicamentos que vão chegar, curar a doença de Alzheimer.
Ou até mesmo, igual o senhor falou também, prolongar ainda mais a vida, a saúde da pessoa, né, para que ela tenha Exatamente. uma saúde mentalmente. Até eu pesquisei também, professor, eu vi que a pessoa, até vi várias entrevistas, infelizmente, pessoas que eram muito ativas, né, e acabaram, às vezes não sabe, por exemplo, vai no dentista, depois que sai do dentista não sabe voltar para casa, não lembra das pessoas, né, então isso acaba sendo, obviamente, muito frustrante, não só para a pessoa, mas envolve toda a família, né, professor? É Impacta uma, toda a família, né? é uma doença que, como você disse, ela traz uma angústia e isso acaba caminhando para uma tristeza, uma infelicidade É, da família, porque você, normalmente o início, ele pode ser súbito, ele pode já vir sendo marcado por alguns sinais de, como eu falei, esquecimento, mas é idoso mesmo, esquece, então precisa avaliar. Por isso que a gente sempre recomenda a visita ao geriatra, já a partir dos 50 anos, fazer o acompanhamento, mas eu estou bem e tal, não importa, faça, acompanhe, porque se por uma infelicidade a pessoa for desenvolver a doença, ainda que não tenha cura, já começa um tratamento, já começa algumas atividades, não só medicamento, mas atividades também não farmacológicas, que são perfeito, importantes, e você pode preservar, você pode dar uma qualidade de vida melhor para essa pessoa. com certeza. Professor, você vê, passa coisa boa, passa muito rápido, né? As informações. Professor, a gente vai para um breve intervalo. Só continua acompanhando aí. No último bloco, o professor vai falar ainda mais sobre essa pesquisa que ele está à frente lá na USP de Ribeirão Preto. Ó, continue acompanhando aí o programa Avanço Tecnológico Volta Já. Está imperdível. Continue aí com a gente. Pessoal, voltamos com o terceiro e último bloco do programa Avanço Tecnológico. Muito obrigado mais uma vez por ter acompanhado até aqui e estar acompanhando toda a programação da Fink TV, canal 25 e 525 da Clarinet, aqui o programa Avanço Tecnológico, sempre trazendo muita informação e conteúdo do mundo em geral e principalmente do mundo da tecnologia. No programa de hoje, conforme eu já falei anteriormente, tenho honra de estar recebendo aqui o professor doutor Gustavo Alves, ele que é farmacêutico, bioquímico, doutor em biotecnologia, e também pesquisador da USP de Ribeirão Preto. O professor está à frente de uma pesquisa sensacional que ela promete, ela visa, né, aí diagnosticar através da saliva, de forma precoce, cerca de 30 anos antes, o diagnóstico da doença de Alzheimer. Professor, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, aqui participando do nosso programa Avanço Tecnológico. Professor, sobre a pesquisa em si, né, a gente estava comentando, né, o senhor falou anteriormente, começou em 2007. O senhor começou já na USP de Ribeirão Preto, professor, que o senhor está atualmente, a pesquisa está sendo desenvolvida na USP de Ribeirão Preto, né? Nós iniciamos na USP de Ribeirão Preto na fase já do meu pós-doutorado, na fase Ah, onde nós pretendíamos e pretendemos analisar comparativos das amostras de biomarcadores de pessoas com Alzheimer idosas, de pessoas sem Alzheimer idosas e de pessoas jovens sem Alzheimer. Então, nosso trabalho teve um grau de ineditismo, ele começou em 2007, como você falou, estudando outros biomarcadores, algumas esterases. Depois, em 2012, com início em 2013, 2012 a apresentação do projeto, 2013 a aceitação, nós começamos a avaliar a saliva, e é interessante quando a gente fala em saliva, se você me permite aqui, sim. porque lá em 2013, quando se falava em saliva, o que eu mais ouvi, eu como idealizador e depois nosso grupo, é a questão de saliva, vocês vão trabalhar com saliva, saliva é resto de metabolismo, processo digestivo, né? Só para você ter uma ideia, teu público, hoje a gente usa saliva para teste de Covid, a gente usa Sim. saliva para fazer avaliação de cortisol, a gente usa saliva para fazer teste de AIDS, a gente usa saliva para fazer até análise de proteômica de câncer de mama. Então, a saliva passou a ser usada nos últimos 10 anos para muitas outras avaliações. Então, a gente fez esse trabalho, eu apresentei esse trabalho em 2016 em Toronto, lá no Canadá, na Alzheimer Association, no congresso. Depois, 18, eu fiz a apresentação em Chicago e 19 apresentei em Los Angeles. É um trabalho já difundido. Eu faço parte hoje de um grupo de pesquisadores que só avaliam saliva em Alzheimer. É uma grande alegria aqui ser o único brasileiro nesse grupo.
Nós estamos aí com muitos projetos muito bacanas em relação à questão da saliva, e agora finalizei recentemente lá em Ribeirão Preto essa pesquisa do pós-doc, aonde em breve vou escrever o trabalho, vou publicar esse trabalho, e nesse momento, então, a pesquisa ela se mostrou viável, a saliva, e agora a gente está na fase de desenvolver o kit, de buscar as parcerias, né, para a gente desenvolver esse kit e oferecer esse produto aí principalmente para a classe médica como um elemento, no mínimo, de triagem para facilitar a hora do diagnóstico, facilitar os tratamentos. Então, a gente ainda vai desenvolver o kit, já mostramos a viabilidade, então, o trabalho que foi feito, e Nossa, agradeço muito à USP, a Faculdade de Medicina lá em Ribeirão Preto. Mas eu só falo um kit igual, por exemplo, de glicemia, que você faz aquele diagnóstico com esse tipo de... Hoje, a análise que nós fizemos, a análise que eu desenvolvi lá junto com a equipe, foi uma análise que a gente chama uma análise de overnight, como a gente fala. É uma análise que ela leva de um dia para o outro para ser feita, para ser processada, né? A saliva, tem todo um método de você coletar, de você analisar, mas a ideia é desenvolver um kit, tal como um kit de glicemia, que eu vou lá, pego a saliva, coloco numa placa... Muito prático, né, professor? E daqui a alguns minutos, então a ideia é fazer isso, a ideia é a gente ter um produto assim. Existe uma pesquisa, existe um trabalho que já vem sendo desenvolvido por um cientista lá na Suécia, o Dr. Oscar Henson, e ele já tem um protótipo de fazer isso com sangue. A gente quer fazer com a saliva. E por que com a saliva, né? Porque o diagnóstico hoje, eu citei anteriormente, ele é feito através de análise de comportamento, imagem e sangue, e uma das avaliações que se usa junto com a avaliação do sangue é você tirar o líquor, que é aquele líquido que você tem aqui, como popularmente a gente fala, na espinha, né? Então, isso é doloroso, né, professor? Doloroso. Você vai colocar uma agulha ali no idoso com risco de infecção, a dor não é barato. Então, essa é a vantagem da saliva, você elimina todos os inconvenientes, né? Professor, aproveitando o senhor aqui, eu sei que o telespectador tem dúvida também, né? Eu já escutei muito sobre isso também, eu sou uma pessoa leiga nesse assunto, que fala da questão de fazer educação física, né? Fazer atividade física, se alimentar bem, e também usar a memória, por exemplo, a pessoa tocar um violão, né? Enfim, desenvolver um outro idioma. Isso ajuda a combater, a minimizar esse impacto, professor? Olha, nos últimos congressos, se há um assunto que vem sendo muito debatido e muitas apresentações, muitos trabalhos, é justamente isso que você acabou de falar. São atitudes que a gente pode ter a partir já da fase adulta ou da própria adolescência para aquilo que nós chamamos de expansividade neuronal. Então, é você expandir as conexões neuronais, formar sinapses em áreas do cérebro que você normalmente não usa. Então, você trabalha muito naquilo. Você é jornalista, você trabalha numa fábrica, ou você trabalha como médico, ou você, enfim, e você faz aquela atividade, ótimo, o professor, mas é importante que você comece a ocupar áreas do cérebro que você não ocupa no dia a dia. Isso é uma blindagem contra a doença de Alzheimer e outras demências. Veja, não vai evitar que tenha a doença, mas vai postergar o início, vai ser uma barreira que vai ter que ser vencida. E o que são essas atividades, como você já citou? Aprender a tocar um instrumento, aprender uma nova língua, fazer um curso, sei lá, de barista, de gastronomia, está na moda agora, de chefe de cozinha, né? De artesanato. Olha, o esporte, os cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, brasileiros, descobriram e provaram que a irisina, que é um hormônio produzido quando você tem atividade muscular, a irisina, ela melhora a qualidade da massa cinzenta, cérebro. Então, praticar esporte não é mais só um indicativo de barriga tanquinho, de ter um bom físico, não, faz bem para a mente também. Então, a mente precisa disso, leitura, estudo, porque isso são exercício, boa alimentação também. Sabe, diga não, a oportunidade que você me dá aqui é importante, né? Quando eu vou nos programas, eu sempre falo, não fume. É incrível como as pessoas fumam ainda hoje em dia. Não fume, cuidado com a alimentação carregada de gordura trans. Açúcar, né, professor? Também. O excesso, muitos trabalhos hoje chamam o Alzheimer de diabetes tipo 3, pelo excesso de açúcar. Enfim, são medidas que podem sim facilitar e não evitar, mas postergar o início da doença servindo como barreira.
Professor, muito obrigado. Ó, pessoal, fica a dica aí do professor, que ele é especialista, né? Então, espero que todos seguem essa dica aí do professor. Professor, infelizmente a gente está chegando ao fim, porque acaba sendo rápido, né? Eu tinha muito mais pergunta para fazer para o senhor, mas, enfim, agradeço demais, professor. Quem quiser saber mais sobre a pesquisa que o senhor está desenvolvendo, quiser entrar em contato com o senhor, como que faz? Bom, eu tenho aí as redes sociais, né? Eu estou lá no Instagram como @GusFarma, Gus de Gustavo, Farma de farmacêutico, com F de faca mesmo, GusFarma. Tem o meu e-mail, gusfarma@hotmail.com, e deixo aqui meu WhatsApp, caso algum contato, algum interesse em saber um pouco mais sobre a pesquisa. A gente está numa fase agora de desenvolvimento, então os investidores são bem aceitos, né? A gente sabe que no Brasil isso é importante, e aí uso o canal do seu programa, toda a audiência que você tem. O meu WhatsApp é 11 93348 7020. Estou até olhando ali para ver se não estou falando o número errado. É 11 93348 7020. E, Gustavo Alves, agradeço muito e estou à disposição. Quando precisar, a gente volta aqui. É sempre bom poder colaborar, Renato. Muito obrigado, professor. Vai estar aparecendo aqui também no GC, viu, pessoal, para você entrar em contato com o professor e ter mais informação e conhecimento. E aqui, da questão de investimento também muito importante, né, professor? Principalmente de uma pesquisa tão nobre, né, de um tema tão nobre que o senhor está desenvolvendo junto com a equipe do senhor lá na USP de Ribeirão Preto. Professor, mais uma vez, meu muito obrigado por ter dado essa entrevista, essa aula para a gente aqui, né? Pessoal, chega ao fim de mais um programa Avanço Tecnológico. Por favor, continue acompanhando toda a programação da Think TV, canal 25 e 505 da Clarinet e todas as nossas redes sociais. Um grande abraço, até o próximo programa Avanço Tecnológico.